Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva, que liberta e que nos leva para o nosso lar, para os céus. E hoje a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Então, Paulo aqui ele já começa nos aconselhando. Quanto ao mais, quanto ao tudo, alegre-se no Senhor. É necessário que a gente se alegre em Cristo Jesus, porque foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos deu vida através de sua morte, através da morte de cruz, uma morte que para aquele povo naquela época era uma das mortes mais escandalosas, era uma das mortes mais ruins que existia para os olhos dos judeus, para os olhos daquele povo. Por isso que eles não acreditaram que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o Rei, que Jesus Cristo era aquele que veio libertar o povo. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu em uma cruz para nos salvar, para nos libertar. E aqui a palavra, o apóstolo Paulo escrevendo para esta igreja em Filipenses, ele diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegres no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo em nossa vida, não importa qual é a aflição, qual é a tribulação, qual é a doença, não importa. Alegres no Senhor. A nossa alegria é em Cristo. A nossa alegria não é no mundanismo. A nossa alegria não é naquilo que nós temos. A nossa alegria não é nas nossas conquistas. A nossa alegria está em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo aconselhando aquela igreja, alegres no Senhor. E hoje essa mesma palavra é para cada um de nós. Alegre-se no Senhor. Precisamos nos alegrar em Cristo Jesus. Porque se nós estivermos alicerçados, enraizados, Jesus Cristo é a nossa base. Jesus Cristo é aquele que está nos sustentando. Porque se não for Ele, não tem como a gente prosseguir. Se não for Jesus Cristo, não tem como a gente seguir, continuando a viver para Jesus, a andar sendo justa e corretos na presença do Senhor. Então, tudo é através de Jesus Cristo. Ele é a nossa base. Ele é o tronco da árvore. Nós somos os ramos que estamos ali enxertados nele. Então, é necessário estar enraizado, alicerçado em Jesus Cristo e continuar firmes em Jesus Cristo até o último dia da nossa vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo para esta igreja, ele diz assim: escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. O que é que significa que Paulo ali estava falando para esta igreja e hoje ele continua falando para todos nós? Ele está dizendo, olha, escrever as mesmas coisas. Que coisa? O evangelho. Porque o evangelho ele é para sempre, ele é eterno. Mas eu não vou escutar esse evangelho hoje, pronto, já escutei, tá bom. Não, não é dessa forma. Nós temos de escutar, de meditar, de estudar, de ouvir muitas e muitas e muitas vezes durante a nossa caminhada nesta terra. Não importa quantas vezes você já ouviu, nunca vai ser demais você ouvir o evangelho. Porque como Paulo está dizendo, escrever de novo as mesmas coisas não era um problema para Paulo. Mas ele diz, e é segurança para vocês. Por que segurança? Porque é através do evangelho que nós vamos crescer mais e mais espiritualmente, crescer em nossa fé. Cada dia que a gente estuda o evangelho, medita no evangelho, ouve o evangelho, ali vai se havendo um crescimento espiritual, porque o evangelho é uma alimentação diária para cada um de nós. Mas quantas vezes é para mim ouvir o evangelho? Quantas vezes for necessário durante o dia, durante o mês, durante a semana, durante o ano? Muitas vezes. Mas eu já escutei essa mensagem 10 vezes.
não importa quantas vezes você escutou. A mensagem ela tem de estar dentro do nosso coração, ela tem de entrar dentro do nosso coração. Ela tem de estar fixada dentro do nosso coração, cauterizada dentro da nossa mente e do nosso coração. Quando essa mensagem ela entra dentro do nosso coração, ela entra dentro da nossa mente, ali começa uma mudança de vida para todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Por isso que a palavra diz que temos de ouvir, temos de meditar, temos de estudar, temos de estar conectado diariamente com a palavra, com a mensagem do Evangelho, porque é ela que faz com que o ser humano que crê, que acredita, vá havendo neste ser humano uma reconstrução de caráter, uma reconstrução de mudança de vida, porque a própria palavra diz que aquele que crê na palavra do Evangelho é uma nova criatura. Então, quando se começa ouvindo o Evangelho, meditando no Evangelho, estudando o Evangelho, quantas vezes, diariamente, não importa quantas vezes, enquanto mais você se alimentar, mais você aí está fortalecendo o seu espírito. Você aí está compreendendo e entendendo a boa vontade de Deus na tua vida. É isso que o Evangelho nos mostra. E Paulo diz, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é sim segurança para vocês. O Evangelho é segurança para nós. Porque quando a gente aprende o Evangelho, a gente não somos mais levados por qualquer tipo de doutrina. A gente não somos mais levados por doutrinas humanas, mas sim pela doutrina de Jesus Cristo. Mas sim por aquilo que Jesus Cristo realmente quer que a gente seja e faça e se comporte. Essa é a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. E só aprendemos através do Evangelho. Se não conhecemos o Evangelho, a gente não podemos conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está nos Evangelhos. A vontade de Deus para a vida de cada um de nós está nos Evangelhos. E quando chega no versículo 2, Paulo aqui começa nos dizendo para que a gente venha ter muito cuidado. E ele diz assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que estão seguindo homens, que estão seguindo doutrinas de homens e se esquecendo de seguir a doutrina do Senhor. Se esquecendo de entender, de compreender que a palavra de Deus, ela é suficiente para nos salvar, para nos libertar, para nos guiar no caminho certo, no caminho correto, porque é a palavra de Deus que nos guia, que nos leva, que está sempre em nossa mente e em nosso coração. Para quê? Para que quando a gente for fazer o errado, pensar no errado, querer fazer o errado, a gente não faça. Porque conhecemos o Evangelho, conhecemos a doutrina do Senhor. E aqui, Paulo já tinha falado com essa igreja em Filipos, mas as pessoas entraram dentro da igreja para quê? Para distorcer a palavra da verdade. E aqui Paulo está ali repreendendo, dizendo, cuidado. Ele fala 3 vezes nesse versículo, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que querem colocar fardos pesados em cima das pessoas. Naquela época já existia, sim, existiam muitos. E hoje existe muito mais. Pessoas que acham que a palavra do Senhor não é o suficiente. Tem de incrementar, tem de botar alguma coisa a mais, tem de falar diferente. Não, a palavra de Deus ela é suficiente para penetrar em nosso coração como uma espada de 2 gumes. E ela corta tanto juntas, medulas, alma e espírito. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Mas que palavra é essa que pode fazer isso na vida de cada um de nós? A palavra da verdade. A palavra sem mancha e sem mácula. Não adianta querer falar da palavra do Senhor e querer colocar algo mais para incrementar, para que as pessoas vejam que é diferente. Não. As pessoas têm de ver e reconhecer que é a palavra verdadeira. O que o homem fizer a mais do que a palavra diz é doutrina de homem. São fardos de homem. E as pessoas terminam não acreditando, não crendo na palavra verdadeira, para crer e para seguir no homem, para crer e para seguir o homem. E isso é errado. Não podemos fazer isso. Todos nós que conhecemos a palavra do Senhor. Quem é que conhece a palavra do Senhor? Todos aqueles que ouvem, que estudam, que meditam e que realmente querem aprender a palavra do Senhor. A palavra do Senhor,
é dada através do Espírito Santo. E ele dá a todos, aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que aceitam. Ele dá essa palavra, ele dá a revelação para todos. Mas quando se tem a revelação verdadeira da palavra do Senhor, não pode colocar outra coisa em cima da palavra. Para quê? Para que aquelas pessoas que ouçam não venham acreditar na palavra do homem, mas sim na palavra de Deus. E quando se coloca algo a mais, confunde a palavra, confunde o cristão, confunde o filho de Deus. Não se pode colocar nada em cima da palavra do Senhor, porque ela é suficiente para fazer o que homem nenhum pode fazer. Ela é suficiente. E Paulo aqui estava exatamente falando para aquela igreja e hoje está falando para cada um de nós. Cuidado com os cães, com aqueles que querem colocar autoridade, que querem colocar coisas a mais, incrementando, botando fermento na palavra do Senhor. E quando se faz isso, a maioria das pessoas que não tem um entendimento, que não são maduras, elas começam a seguir homens e não seguem Jesus Cristo. E não segue o nosso verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E ele diz, cuidado com os maus obreiros, aqueles que querem colocar fardos, aqueles que acham que fazendo algo mais em cima da palavra do Senhor, isso vai fazer com que o ser humano se converta. Não, o ser humano se converte através da palavra. O ser humano se converte através da verdade. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Dos cães, dos falsos obreiros, da falsa circuncisão. Porque naquela época as pessoas queriam colocar fardos pesados em cima dos cristãos. E hoje não é diferente. Continuam querendo colocar fardos pesados em cima dos cristãos. Continuam querendo colocar autoridade humana. A autoridade é da palavra. A palavra, ela faz todo o trabalho em nosso coração e em nossa mente. Uma mente transformada, um coração transformado para Cristo Jesus. Quem faz isso é a palavra, não é o homem, não é a autoridade do homem, não é aquilo que o homem acha que vai incrementar, que vai facilitar. Não, é só a palavra, não existe mais nada. E por isso que Paulo está dizendo, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Naquela época existia a circuncisão, mas a palavra revela algo interessante na vida de cada um de nós. E a palavra diz assim, porque nós quem? A igreja, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo separado de quê? Separado do mundanismo, separado das coisas do mundo, separado das religiões, separado daquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então ele diz, porque nós quem? Igreja abençoada de Deus, abra os olhos, compreenda ou entenda que nós somos herdeiros, somos filhos, já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o que é que nós precisamos? Da palavra. O que é que nós necessitamos? A palavra da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de todo engano, de toda mentira, de todo fardo pesado, de todo rudimento, de toda purificação, de todo requisito, de todas as ordenanças. A palavra, ela salva. Porque é através da palavra que nós sabemos de tudo que Jesus Cristo fez por nós. E ali sim começa uma nova criatura, uma criatura servindo a Cristo verdadeiramente, como vai dizer aqui no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Então todos nós estamos circuncidados em quem? Em Cristo Jesus, porque Ele fez tudo por nós. Nós não precisamos mais fazer, porque Ele fez. E não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus em quem? Na vida de cada um de nós. Nós que somos igreja de Deus, nós que somos povo de Deus, nós que somos privilegiados por já estarmos dentro da família de Deus. Nós somos filhos, herdeiros, já estamos dentro da família de Deus. Então nós, como a palavra diz,
adoramos a Deus no Espírito. A nossa carne, o nosso corpo humano, ele não adora a Deus, ele é contra Deus. Mas o Espírito de Deus que mora e habita em nós, é ele que adora a Deus. É ele que quer fazer a vontade de Deus. Porque a nossa carne, humanamente falando, ela não se converte. Ela não ama a Deus. Ela quer fazer tudo ao contrário. Ela quer se prostituir. Ela quer mentir. Ela é avarenta. Ela quer tomar o que é do próximo. Ela quer viver uma vida cheia de lascívia. Ela quer viver no mundo. Ela quer viver nos vícios. Ela quer mentir. Ela quer falar do irmão. Tudo isso é a carne que faz em nossa vida. Mas nós que temos o Espírito de Deus, precisamos compreender e entender que nós não podemos mais viver como a gente vivia antes. Antes da gente conhecer a palavra da verdade. Antes da gente conhecer que Jesus Cristo, ele fez por nós. E agora é necessário que a gente creia na palavra, porque é através da palavra que nós continua crescendo na fé, que a gente continua crescendo espiritualmente, nos alimentando da palavra da verdade dia após dia. E não existe nada neste mundo maior do que a autoridade e o poder de Deus, que é a palavra da verdade, que é a palavra do Evangelho. E isto está em nossas mãos. Não existe autoridade humana, não existe nada neste mundo que possa tirar esta autoridade, que é a autoridade da palavra. Então ela está em nossas mãos. Todos que crêem na palavra do Senhor são livres, são libertos. É como se ligasse uma chave e de repente você estava aprisionado no mundo, nas trevas, no pecado, debaixo da ira do nosso Deus e do nosso Pai. E quando se crê na palavra da verdade, imediatamente há uma transformação. Porque você recebe de Deus o poder para você continuar vivendo uma vida santa e justa na presença do Senhor. Do dia para a noite, não. Isso é um processo na vida de cada um de nós. Um processo de crescimento, um processo espiritual, um processo de entendimento, um processo de sabedoria. Através de quê? Do Evangelho. Por isso que é tão necessário a gente ouvir, estudar, meditar a palavra do Senhor todos os dias. Se possível, muito mais de uma vez. Porque é ela que nos ensina, que liberta, que salva e que nos faz seguir no nosso caminho justo e correto como Deus quer. Vamos orar e agradecer ao nosso Pai por esta palavra que Ele colocou no meu coração, para que eu pudesse falar da palavra da verdade, a palavra que é o nosso alimento espiritual e que pode sim nos levar para o nosso lar, para a vida eterna, porque foi de lá que nós viemos e é para lá que nós iremos voltar, para a honra e a glória do nosso Deus. Pai querido e amado, grandioso, poderoso, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Desde já eu te agradeço, meu Pai, pela noite que se passou, por esse dia. Te agradeço também, Senhor, por cada um da minha família. Te agradeço, Pai, por cada um que vai ouvir esta linda mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que esta mensagem, Senhor, possa entrar no coração de muitos e que venha dar frutos. Eu te peço, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor faz na vida de todos, porque todos estamos em tuas mãos, levados e guiados através da tua imensa palavra, que é poderosa para fazer muito mais do que pensamos e do que imaginamos. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.